Pega comigo o segundo livro das Crônicas, na nossa Bíblia, tradução ecumênica da Bíblia, TEB, 966. Nas outras Bíblias você vai depois dos livros dos reis, daí você encontra primeiro e segundo livro das Crônicas. Segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 11 e seguintes. Segundo Crônicas 7, 11 e seguintes. Você sabe que Davi quis construir um templo para o Senhor. Quis. Somente que Deus disse para ele: não vai ser você quem vai me construir esse templo. E foi muito doloroso para Davi ouvir isso de Deus. Deus deu a razão, porque você foi muito sanguinário, você derramou muito sangue, você foi muito violento, muito agressivo. Então não será você quem vai me construir um templo, mas vai ser um filho seu. E é Salomão quem constrói o templo para o Senhor. Quando o templo é construído e quando o templo é consagrado, quando ele terminou, o próprio Senhor lhe faz uma linda revelação, e é o que está aí neste capítulo 7 do segundo livro das Crônicas, versículo 11 e seguintes. Quando Salomão terminou a casa do Senhor e a casa do rei, e levou a bom termo o que intencionava fazer na casa do Senhor e na sua própria casa, o Senhor lhe apareceu durante a noite e lhe disse, veja, é muito importante, o Senhor lhe apareceu durante a noite e lhe disse: ouvi a tua prece e escolhi este lugar como casa de sacrifício. Se eu fechar os céus e não houver chuva, se eu ordenar ao gafanhoto que devore a terra, se eu enviar a peste ao meu povo, e se então o meu povo, sobre o qual é invocado o meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e voltar de seus maus caminhos, eu do céu escutarei, perdoarei seu pecado e sanarei sua terra. Veja que promessa linda, que promessa concreta, maravilhosa. Retoma comigo o versículo 14. Se então o meu povo, sobre o qual é invocado o meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e voltar de seus maus caminhos, eu do céu o escutarei, perdoarei seu pecado e sanarei sua terra. Nós podemos dizer, palavra do Senhor, palavra de honra do Senhor. E palavra de Deus não volta por dia, é adoração contínua. Até o nome lá é laus perene, quer dizer, louvor perene, louvor que nunca para. Quando chega 10 horas da noite, a capelinha se fecha para as pessoas externas, mas lá dentro continua, até às 5, 6 da manhã, continua a adoração somente internamente. As irmãs vão se revezando, mas durante o dia todo e todo o começo da noite, está aberto, sempre a gente orando, além das irmãs que estão se revezando, que são encarregadas disso. Eu estava lá, quando esta palavra ressoou de maneira totalmente nova para mim, e graças a Deus eu assumi esta promessa de Deus, para mim e para a Canção Nova. E a partir dali brotou no meu coração uma certeza de que a Canção Nova, esse território que é a minha casa, graças a Deus, eu não tenho merecimento nenhum, pelo contrário, é graça, realiza o que esta palavra diz. Graças a Deus, eu tenho a certeza de Deus, de que a Canção Nova, esse território, o chão que você pisa, realiza o que essa palavra diz. Mas hoje, enquanto nós estávamos cantando e orando,
O Senhor colocou no meu coração essa certeza até interessante. Eu abri a Bíblia para chegar ao texto que eu queria, e no abrir da Bíblia o que veio foi esse trecho. E eu então me curvei diante de Deus, convencido de que era isso mesmo que Ele queria fazer. Dizer a você que esta palavra é para você também, especialmente para você, homem, você pai de família, você esposo, você chefe, você cabeça, você que foi constituído por Deus pelo sacramento do matrimônio como cabeça, como chefe, como sacerdote de uma igreja doméstica que é a sua família, que é o seu lar, que é a sua casa. O que o Senhor falou a Salomão, o que o Senhor falou a mim, Ele fala agora a você. E diga comigo: o Senhor fala a mim através dessa palavra. O que essa palavra diz, o Senhor diz a mim. É uma promessa para mim, é uma promessa para minha casa, promessa para minha família. E hoje, Senhor, pela força da Tua palavra, eu quero assumir esta palavra, esta promessa que o Senhor mesmo me faz, como fez a Salomão. Dá-me a graça de assumir esta palavra. Pode até mesmo pegar agora então a sua Bíblia aberta nessa passagem e colocar sobre o seu coração e abraçar. Quando eu estava lá em Fátima e eu me deparei com essa palavra e ela ressoou para mim, eu conhecia, mas nunca ela ressoou de maneira tão forte, tão linda como naquele dia, ali diante de Jesus na Eucaristia, que eu fiz isso. Eu peguei a palavra, eu beijei a palavra, eu abracei a palavra, eu fiquei um longo tempo com a palavra assim. Eu tinha Jesus ali na Eucaristia diante de mim, e eu tinha Jesus aqui na Bíblia, porque Jesus está na palavra, como dizem os santos padres. Eu tinha Jesus aqui pertinho de mim, fazendo para mim essa promessa, e eu assumia esta promessa do Senhor para mim. Faça a mesma coisa, assuma agora esta promessa. Eu posso dizer sem medo: você é o Salomão no templo de Deus, que é a sua casa. Você é o Salomão, você é o escolhido de Deus, e Deus que ungiu Salomão, ungiu você pelo sacramento do matrimônio. Gente, cada sacramento é uma unção, assim como a ordenação sacerdotal nos unge para o sacerdócio. Igualmente, o matrimônio ungiu você para a missão que você tem. Você é constituído pelo próprio Deus, como Salomão foi constituído para o seu povo. Acredite nisso, diga comigo: eu acredito, Senhor. Sim, Senhor, eu creio, e pela Tua graça, e pelo poder do Teu Espírito, eu assumo agora esta palavra. Sim, meu Deus, eu assumo, porque é palavra Tua, e a Tua palavra não volta atrás. Amém. Vamos ver de novo então esta palavra. Versículo 12. O Senhor lhe apareceu durante a noite e lhe disse: ouvi a tua prece e escolhi este lugar como casa de sacrifício. Consagre agora a sua casa. Agora você que está em casa tem um privilégio que nós aqui não temos, porque você aí na sua casa, está na sua casa, e dentro dela você pode fazer agora esta consagração. Na sua mente e no seu coração, consagre agora a sua casa ao Senhor. Você que está aqui, ou está fora de casa por mil motivos, mas me ouve e me vê agora, consagre a sua casa. Você conhece muito bem a sua casa, consagre esta casa ao Senhor. Você que está em casa, você pode até mesmo fazer uma cruz em algum lugar da sua casa, talvez no chão, talvez na soleira da porta, na entrada da porta, talvez na parede, ou até se você não quer sair do seu lugar para não perder o que está acontecendo, trace o sinal da cruz com a sua mão sobre a sua casa. Não tenha receio, você foi constituído pelo Senhor como sacerdote da sua casa. Assuma.
Se você não é o homem, se você não é o pai dessa família, se você é a esposa, se você é o filho, se você é a filha, mas você está ouvindo agora esta palavra, está assumindo esta palavra, trace o sinal da cruz sobre a sua casa. E você que está aqui, faça a mesma coisa, usando a sua mente. Você conhece a sua casa, você conhece os cômodos da sua casa, trace o sinal da cruz agora sobre a sua casa, consagrando no coração e consagrando com este sinal da cruz a sua casa ao Senhor. Eu senti, eu tenho a certeza que você sentiu também nesse momento de traçar o sinal da cruz. Muita gente sentiu como que uma brisa diferente. Nós estamos num enorme calor agora, nesta hora do dia. Mas você sentiu uma brisa próxima a você. Nem é uma brisa de fora, é uma brisa bem perto de você. Sinal da ação do Espírito Santo, Ele mesmo consagrando agora a sua casa ao Senhor. E veja a palavra, o Senhor disse: ouvi a tua prece e escolhi este lugar como casa de sacrifício. Casa de sacrifício. Gente, o que acontece numa casa de sacrifício? Ali o sacrifício é oferecido a Deus. Ali o sacrifício se realiza. E o que é um sacrifício? Nós pegamos as coisas que somos nossas e as entregamos para Deus. E para a gente poder significar bem que está entregue para Deus, a gente destrói aquela coisa. Destrói para si. Veja, por exemplo, a pessoa que vai ao seu rebanho e pega um bom cabrito, uma boa ovelha, um bom carneiro, e chega e imola, portanto, mata e destrói, ali sobre o altar, em sacrifício ao Senhor. Ele pegou uma coisa preciosa. Talvez hoje nós não imaginamos bem isso, mas uma ovelha, para aquele povo que vivia justamente como povo pastor, era uma coisa importante, era um investimento. Não se pegava uma ovelha, nem mesmo um machinho se pegava, porque ele era um reprodutor. E se matava assim à toa? Não. De modo especial, ovelha que criava, ovelha que dava leite, que dava lã, não se matava assim à toa. Quando a pessoa pegava e sacrificava aquilo ao Senhor, ele estava dizendo: o que é meu, eu entrego para o Senhor. Não é mais meu. Não existe mais para mim. Era por isso que a pessoa imolava, é por isso que a pessoa então destruía, para dizer: não existe mais para mim, é do Senhor, é entregue para o Senhor da vida, para o qual tudo vive. Mesmo que eu tenha matado e tenha destruído esta vítima, eu estou oferecendo isso ao Senhor, para quem tudo vive, e é dele, não é mais meu. Veja, a sua casa precisa transformar-se numa casa de sacrifício, onde você entregue para Deus aquilo que é de Deus. E já comece a dizer comigo: eu sou de Deus. E faz o gesto também: eu sou de Deus, e eu me entrego para Deus. Eu vivo para Deus. Eu não vivo mais para mim mesmo. Eu não existo mais para mim mesmo. Eu não trabalho mais para mim mesmo. Eu vivo para Deus. Eu sou de Deus. Eu trabalho para Deus. E eu entrego a Deus o que é de Deus. Eu sou de Deus. Faça a mesma coisa agora. Eu entrego a minha família a Deus. A minha família é de Deus. A minha esposa é de Deus. Claro, as mulheres dizem: o meu marido é de Deus. Isso, sem medo, o meu marido é de Deus. Agora todos nós dizemos: os meus filhos são de Deus. E eu entrego a Deus o que é de Deus. Meu pai e minha mãe são de Deus. Meus irmãos são de Deus. E eu entrego a Deus o que é de Deus. A minha casa é de Deus. As próprias paredes da minha casa, o chão da minha casa, o teto da minha casa, a minha casa é de Deus.
E eu dou a Deus o que é de Deus. A minha casa é de Deus. E eu faço da minha casa oferta ao Senhor. E tudo que tem na minha casa, os meus móveis, as minhas roupas, os meus objetos, nada disso é meu. Nada disso existe para mim. Tudo isso é de Deus. Eu vou usar como filho de Deus, mas para Deus, por causa de Deus. Nada disso vai ser usado para o mal, para o pecado, para coisas que não sejam de Deus. Tudo que eu tenho, tudo que está na minha casa, tudo que é minha propriedade, aqui ou fora, eu entrego para Deus. Entrego em sacrifício. Portanto, não existe mais para mim. Só existe para Deus. E eu vou usar para Deus o que é de Deus. Você vai pensando, se você tem carro, você vai dizendo, o meu carro é de Deus. Se você tem uma moto, a minha moto é de Deus. Se você tem um aparelho especial, um computador, eu não sei, você vai dizendo, é de Deus. E você vai passando, as suas propriedades, as suas terras, é de Deus. Se você tem gado, se você tem plantações, se você tem uma firma, se você tem uma empresa, você vai dizendo, é de Deus. Se você tem caminhão, se você tem trator, você vai recordando e vai dizendo aí no seu coração, porque eu não sei o que você tem, e vai dizendo, é de Deus, é de Deus, é de Deus, é de Deus. Se você tem dinheiro no banco, se você tem ações, você vai dizendo, é de Deus, eu entrego a Deus. Isso não existe mais para mim, isso existe para Deus, e eu vou usar isso para Deus. E gente, eu sinto cada vez mais aquela brisa da qual eu falei, porque aqueles que estão fazendo isso, aqueles que estão entregando a Deus, estão sendo envolvidos pelo Espírito Santo, estão sendo tomados pelo Espírito Santo. Ele está nessa entrega. Você não imagina o valor daquilo que você está fazendo. Você está entregando a Deus aquilo que é de Deus, você está dando o melhor uso. Nós até agora usamos mal as nossas coisas, nós acabamos nos estragando as nossas vidas, estragando a nossa própria saúde, acabamos estragando a nossa família, acabamos estragando os nossos filhos, porque nós não sabíamos usar as coisas que tínhamos. E a verdade é essa, até filho a gente estragou, porque não sabia usar, e portanto usou mal as coisas que tinha com os filhos. E hoje não, graças a Deus, você está dando a Deus, e é claro, você vai usar, sua família vai usar, mas vai usar para Deus, por causa de Deus. Deus será o primeiro. Isso existe agora para Deus. Tudo que você tem, qualquer propriedade, se você tem casa, se você tem apartamentos, se você tem empresa, se você tem dinheiro, se você tem minas, seja o que for que você tenha, se você tem ações, se você tem até mesmo avião, e há pessoas que têm avião, aviãozinhos e aviãozões, você vai entregar tudo isso para Deus. Você pode ter até mesmo uma empresa de carro, uma empresa de moto, uma empresa de avião, uma empresa de helicóptero. Você está dando a Deus o que é de Deus, você está se dando para Deus, e você não imagina o valor disso, a transformação que isso tem para você, para que você seja como Salomão, como Davi, homem de Deus, e tudo que é teu seja de Deus, para o uso em primeiro lugar de Deus, e a sua casa se torna casa de sacrifício. Muito obrigado, Senhor, porque o que nós fizemos agora teve um grande valor. Nós nem podemos imaginar, Senhor, o significado daquilo que nós fizemos. E eu estou pedindo, Senhor, uma bênção especial para os meus irmãos, para as minhas irmãs, que movidos pela Tua graça, fizeram essa entrega, fizeram essa oferta, realizaram este sacrifício. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, meu Senhor. Embora nós não entendamos todo o significado, o Senhor entende o significado do que nós fizemos. E o teu propósito vai
acontecer. Eu estou impondo as mãos sobre os meus irmãos e irmãs, pedindo, Senhor, que toda a graça, toda a bênção, todo o fruto desta oferta se concretize na vida deles. Eles fizeram da própria casa de sacrifício. Eles fizeram da própria família casa de sacrifício. Eles fizeram da própria vida oferta, sacrifício. Abençoa, concretiza, realiza nosso Deus e nosso Senhor, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E saiba que, na verdade, Deus, para Ele não precisa disso. Ele não precisa da sua casa, nem da sua mansão para morar. Ele não precisa das suas roupas, das suas joias. Ele não precisa do seu dinheiro, nem do seu carro, nem do seu avião. Ele não precisa. Mas você entregou e Ele quis que você entregasse. E agora o Senhor está fazendo uma coisa linda. Ele está dizendo para você: está aqui, eu não vou ficar comigo não, vai ficar com você, e você vai administrar para mim, e vai administrar bem o que é meu, e que eu ponho você para gerenciar. E que bonito, gente. Mesmo que você tenha somente uma casa alugada, com os móveis que você tem, com os utensílios que você tem, com as roupas que você tem, com as vasilhas que você tem, você vai administrar isto para Deus. E que beleza! Você vai gerenciar isso para Deus. Que beleza! É claro, a gente precisa da sabedoria do Espírito, como Salomão precisou e pediu a Deus, e Deus lhe deu. Você vai precisar a cada momento dessa sabedoria de Deus, para administrar para Deus o que é de Deus e que está agora nas suas mãos, mas não é seu. Veja bem, não é seu. Está nas suas mãos, para você administrar para Deus. E você precisa da sabedoria do Espírito Santo para administrar isso para Deus, para render o máximo para Deus. Você se lembra muito bem daquela parábola de Jesus? Ele está no capítulo 25 de São Mateus, onde o próprio rei pega bens e entrega para uma quantidade, para outro outra quantidade, para outro a menor quantidade. Só deu uma unidade para ele, uma coisinha pequena. E cada um deles vai para administrar aquilo. Você sabe que aquele que recebeu mais, recebeu 10. Ele trabalhou, ele multiplicou, e quando vem devolver ao Senhor, ele devolve multiplicado. Que o outro faz a mesma coisa. Mas o coitado, que recebeu apenas um, que era mais fácil, acabou ficando com medo que não desse certo. E vai, e até para nenhum ladrão roubar, nem guarda em casa, vai e enterra num lugar que só ele sabia, embrulha aquilo num lenço, para não ter perigo, para não enferrujar, e depois enterra. E quando o Senhor chega de volta, ele vai correndo, alegrinho, desenterrar, e vê que estava lá enterradinho, ninguém encontrou, retira do lenço e vai entregar para o Senhor, e leva a maior cacetada. O Senhor disse: servo mau, servo mau, imprudente, você tinha que pelo menos colocar no banco para render para mim isso, e tira da mão dele, e entrega justamente para aquele que tinha mais, para aquele que tinha 10, e todo mundo fica admirado. Por que isso, gente? Porque os bens do Senhor estão aí para render. A sua casa precisa render ao máximo para Deus. A sua casa precisa ser casa de oração. Tem ou não tem gente ao seu redor que não tem onde ir rezar? O que a sua casa está fazendo? Você limpa a sua casa todos os dias para quê? Para se empoeirar e para um dia seguinte você ter que de novo limpar a sua casa?
A faxineira que vem toda semana e deixa a sua casa lustrando, é só para ficar assim? E a varanda que você tem? E aquela parte lá atrás da sua casa que você tem? Pode ou não pode reunir gente para rezar? Claro que pode. Claro que pode. Você precisa fazer da sua casa rendimento para Deus. Você precisa fazer do seu apartamento rendimento para Deus. A sua casa, o seu apartamento precisa render o máximo para Deus. Talvez no seu prédio ou apartamento o pessoal não sabe e não tem onde rezar. Por que não rezar na sua casa? Você recebeu o Espírito Santo. Você foi batizado no Espírito Santo. Deus te escolheu primeiro como homem de Deus, depois Deus te escolheu como administrador dele, para você começar administrando bem a sua casa, para que a sua casa seja casa de oração para muita gente. Você pode ou não pode usar a sua casa para que os outros venham rezar? Claro que pode. E talvez até pessoas pobres, talvez domésticas, as domésticas do prédio onde você está, que não tem onde rezar, vão rezar na sua casa. Talvez na casa das patroas e dos patrões delas, elas não possam rezar, mas na sua casa pode, porque a sua casa é casa do Senhor. Talvez os garotos, os jovens, os adolescentes do seu prédio, da sua vila, da sua rua, não tenham onde rezar. E você que é homem, hoje é homem de Deus e quer ser de Deus, você pode usar da sua casa para que adolescentes e jovens possam vir rezar e se encontrar com Deus. E deixa adiantar, por que você tem vídeo? E por que você tem televisão? Só para ficar lá e só para você ver? Para ver os seus filmes, para ver os seus vídeos? E talvez aqueles vídeos que você viu no seu passado, até mesmo para reparar o que já rolou no seu vídeo. Use o seu vídeo agora para passar as coisas de Deus para muita gente, para gente do seu nível, para domésticas, para empregados, para vigias, para guardas, para adolescentes, para jovens. E por que não? E por que não pegar vídeos, por que não pegar palestras e escolher essas palestras e colocar para eles? Talvez você não saiba falar, mas um vídeo fala. Uma palestra já gravada fala. E como fala, meu Deus do céu? Eu fiquei contentíssimo. Eu nem vi que estava aqui no meio de nós, na missa, o padre Dilermando, o meu colega sacerdote. Ele agora nesse tempo esteve no Japão, passou um mês inteiro lá, ao lado de um colega dele e meu também, o padre Iga, que é o padre que está cuidando de brasileiros no Japão, onde já há 150 mil brasileiros, fora os latino-americanos que estão lá, mas 150 mil já estão ali, sob a batuta, sob o comando do padre Iga. E o padre Dilermando esteve lá e me disse: olha, te ouvi no Japão. Eu fiquei espantado. Ele disse: chegou num carro de um senhor que foi levá-lo, disse: vamos ver uma musiquinha, vamos ver alguma coisa. E o senhor, pois não, e empurrou, era um CD inclusive. Gente, era um CD de palestra. Eu nem sabia que minhas palestras já estavam em CD. Ele disse: porque a tecnologia lá é avançada, numa fita ia se estragar, então ele teve até o cuidado de passar da fita, que se estraga facilmente, para um CD. Gravou um CD e estava lá. E o padre Dilermando, até brincando, disse: nem no Japão eu me escapo das palestras do padre Jonas. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Se você não tiver coisa melhor, use o seu vídeo para passar palestras do padre Jonas. É bem capaz que você tenha coisa muito melhor. Se não tem melhor, usa pelo menos as palestras do padre Jonas para passar para adolescentes, para jovens que precisam conhecer Deus, que precisam se desintoxicar, que precisam sair da vida em que estão. Usa para que pessoas simples, pobres, domésticas, os garis ali da sua rua, e também gente iguais a você, semelhantes a você,
possam ouvir Deus, possam ouvir as coisas de Deus. Use bem o seu vídeo. Você não tem uma televisão e um vídeo à toa. Até mesmo se você tem parabólica e os outros não têm. Se você tem TV a cabo e já está com a canção nova lá, não fique só para você. Ah, mas vão sujar a minha casa, vão rebuliçar a minha casa. Você está administrando a sua casa para quem? E a sua casa vai ficar limpinha para quê? E até quando? Está com medo que se gaste o chão, o piso da sua casa? Antes que o piso da sua casa se gaste, o Senhor já terá chegado. E você vai ter que dar satisfação para Ele, como é que você usou a sua casa e o piso da sua casa. Porque essa parábola, gente, está no rol das 3 parábolas de quando o Senhor vier e pedir contas para nós. É uma das 3. Ele vai ver como é que você usou os seus bens, que não eram seus, eram do Senhor. Como é que você usou a sua casa? Para que ficar guardando o piso da sua casa? Se você precisar trocar o piso da sua casa, tudo bem, você gastou a mais. Porque eu fico encantado com a parábola do bom samaritano. Aliás, eu quero ver com você diretamente, para você ver na sua Bíblia como é que está escrito. Não perca essa passagem aqui do livro das Crônicas. Deixa uma marquinha aí, mas vai comigo lá para o Evangelho de São Lucas, onde está a parábola do samaritano. É capítulo 10. A parábola começa no versículo 29. Mas quando chega no versículo 35, a coisa fica linda, porque então diz aí, é Lucas 10, 35, no dia seguinte, tirando 2 moedas de prata. Você sabe que a moeda de prata é também chamada de denário. Era o salário de um homem por um dia. Um homem digno que trabalhava, ganhava 1 denário. E que era uma moeda de prata. Assim como nós temos as nossas moedas de formatos diferentes, de tamanhos diferentes, naquele tempo também era assim. O denário, que era o salário decente de um homem, durante um dia, era uma moeda de prata, que era 1 denário. Então, no dia seguinte, tirando 2 moedas de prata, ou 2 denários, deu-as ao hospedeiro e lhe disse: toma conta dele, e preste bem atenção. E se gastares alguma coisa a mais, sou eu que te pagarei. Como é que está escrito na sua Bíblia? Quando? Na minha volta. Se gastares alguma coisa a mais, sou eu que te pagarei na minha volta. Se você gastar mais um piso da sua casa, quando o Senhor vier, Ele vai pagar o piso da sua casa. E Ele vai pagar muito bem. Se você precisar pintar a sua casa, porque o pessoal que veio para a sua casa sujou as paredes da sua casa, você precisou pintar a sua casa, você gastou a mais. Quando o Senhor vier, Ele vai pagar a pintura na sua casa. E vai pagar muito bem. Se você gastou um vídeo a mais, ou se a cabeça do seu vídeo se gastou e você teve que trocar a cabeça, ou talvez nem deu para trocar a cabeça, porque o pessoal estava te enrolando, não queria te vender só uma cabeça, você teve que comprar um outro vídeo, você gastou um vídeo a mais, para poder evangelizar os seus irmãos. Quando o Senhor vier, na volta dele, Ele te pagará o visto que você gastou, o vídeo que você gastou para Ele. E mais ainda, as noites talvez, que você não dormiu o quanto você queria, porque você recebeu gente na sua casa. O descanso que talvez você não teve, que você tinha o direito de ter depois que chegou do serviço, e não teve, porque sua casa até se acostumou e se enchia quase todas as noites de adolescentes, de jovens, de gente que vinha para rezar, de gente que vinha para ver vídeos, que vinha para se encontrar com Deus. Veja, o descanso que você não teve e que você gastou a mais, quando o Senhor na sua volta vier, Ele vai pagar a você. Gente, eu até desejo muito, desejo do fundo do coração, gastar todas as minhas energias, gastar todo o meu tempo e gastar a mais do que as minhas energias, para que quando o Senhor vier, eu poder receber dele o a mais que eu dei para Ele. Você já imaginou
a beleza de receber o a mais que você gastou pelo Senhor quando Ele voltar. Então não tenha medo. Não tenha medo de usar o seu carro, a sua caminhonete, de usar as suas terras, de usar as suas economias para o Senhor. Na sabedoria do Espírito, mas gastar para o Senhor. Administre para o Senhor aquilo que é dele e que agora está nas suas mãos para você administrar. E de maneira especial, administre as suas energias, administre o seu tempo. Gente, nós não podemos mais perder tempo, não podemos mais fazer aquelas reuniões que a gente diz para jogar conversa fora. Não tem mais sentido gastar tempo para jogar conversa fora. Não tem mais sentido. Tudo que nós fazemos, o nosso próprio lazer, precisa ser um lazer para eu me recriar no lazer, para poder ser mais para o Senhor. O meu próprio sono precisa ser um sono de eu me refazer, para depois desse sono eu poder me dar mais para o Senhor, porque já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. A minha vida presente na carne, eu a vivo para o Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Está ou não está na carta de São Paulo aos Gálatas? E que hoje é palavra nossa. Repete comigo, você vai dizer, porque é verdade para você também. Já não sou eu mais que vivo. É Cristo que vive em mim. A minha vida presente na carne, eu a vivo para o Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Já não sou eu mais que vivo. É Cristo que vive em mim. Daí até o seu sono vai ser um sono de você se refazer para que Cristo possa viver em você. Porque assim, há certos aparelhos que precisam descansar. Há aparelhos assim. Você tem que dar um repouso para o aparelho. Senão ele esquenta, senão ele começa a ter dificuldade. Então você tem que dar um repouso. Este instrumento nosso precisa, Deus fez assim. E o manual que acompanhou o aparelho diz que ele precisa de umas tantas horas de sono. Então você vai dar sono ao burro que você tem. Mas para quê? Para ele poder funcionar para o Senhor. Para ele poder render para o Senhor. Você entendeu? A sua própria vida íntima, deixa eu falar agora para valer. A sua vida conjugal. Porque Deus sabe que uns, por graça, é só por graça, é por carisma, Deus escolhe para viverem sós para o Senhor. É como no nosso caso de padres. Mas isso é carisma. Nem é mérito nosso, é carisma. E a gente só consegue viver o celibato para Deus por carisma, senão não dá. Só por própria força não dá. Mas aqueles que o Senhor chamou para serem dois para o Senhor, e é bonito isso, como Deus diz a Adão, que ele viu que era bom que o homem não ficasse só. E foi buscar justamente uma companheira, um auxiliar adequada para ele. Onde o homem precisa da mulher e a mulher precisa do homem. Onde o homem precisa do amor da mulher e a mulher precisa do amor do homem. Onde homem e mulher precisam um do outro, até mesmo do amor expresso fisicamente. Não é malícia, não é bandalheira, não. Onde até fisicamente há uma química em nós, onde o homem precisa do amor até mesmo fisicamente expressado, e a mulher precisa do amor do seu marido fisicamente expressado, precisa de amor físico, vamos dizer assim. Mas deixa eu dizer para você, Deus lhe dá esta possibilidade e esta graça, para você justamente, como homem e como mulher, poder ser mais para o Senhor. Você se refaz.
E é verdade ou não é verdade que a vida conjugal, a vida íntima do casal refaz? Claro, quando se parte para malícia, quando se parte para as coisas pornográficas, quando o homem, e pior, quando até a mulher se vicia nisso, que precisa daqueles filmes eróticos para depois poder, desculpe a expressão, funcionar. Quando a pessoa acaba se torporizando com isso. Gente, esse tipo de relacionamento leva à neurose, e as pessoas vivem uma neurose conjugal, uma neurose dupla. Tanto assim que precisa de incremento de droga. Na verdade não passa de uma droga que entra audiovisualmente, é uma droga audiovisual. Desculpe, para você poder funcionar e poder sentir prazer. Aí já partiu para o campo da neurose. Mas você sabe muito bem, quando a vida conjugal de marido e mulher são vividos do jeito lindo que Deus fez, porque foi Ele que fez e deu um manual inclusive que acompanha o aparelho. Quando nós vivemos, quando vocês casados vivem assim, isso refaz, isso recria, isso restaura. Para quê? Para você ser mais do Senhor, para você poder se desgastar para o Senhor. Você, homem, como guerreiro, se refaz para poder continuar a ser do Senhor. Você, esposa, recebe todo o carinho físico do seu marido, a segurança que até o corpo do seu marido passa para você continuar sendo do Senhor. Tudo isto é em primeiro lugar para o Senhor, até a vida conjugal. Você vive vida conjugal, você vive vida íntima para o Senhor. Acho que você entendeu perfeitamente. E você administra isso para você poder ser mais para o Senhor. É um direito que você tem, dado pelo Senhor a você, para você render mais para Ele. E daí vai acontecendo a beleza da identificação. Você vai ser cada vez mais de Deus. Você vai ser cada vez mais identificado com Cristo. Como aconteceu com Francisco. Gente, as chagas, os estigmas em São Francisco foram a demonstração física de toda a identificação que ele foi tendo, que ele foi conquistando com o seu Senhor, a ponto de até mesmo as chagas aparecerem no seu corpo. Ele estava tão identificado com o Senhor, e você sabe que foi uma luta. Ele precisou se jogar na roseira, o que nós não fizemos ainda. Ele precisou rolar na neve, o que nós não fizemos ainda, para segurar a sua paixão, para reter a sua paixão. Ele fez, ele teve a coragem de fazer isso. Não foi mole para ele, mas ele cada vez mais conquistou essa identificação, a ponto de como que as chagas explodirem no corpo dele. Sim, os estigmas de Francisco explodiram no corpo dele como demonstração agora física externa da identificação que já tinha acontecido no íntimo dele. Já não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. E a minha vida presente na carne, eu a vivo na fé, eu a vivo para o Cristo, para o meu Senhor, que me amou e que se entregou por mim. Deus quer que você viva a mesma aventura. Deus quer que você viva a mesma aventura. E eu lhe digo, se você gastar a mais, tenha certeza, é palavra dele. Sou eu que te pagarei na minha volta. Se gastares alguma coisa a mais, sou eu que te pagarei na minha volta. Estou torcendo para que você gaste tudo e gaste a mais, para ter a alegria de ver o Senhor pagando para você quando Ele voltar. Vamos entrar num racha? Vamos competir? Quem se gasta mais? Quem gasta tudo e gasta a mais? Para termos depois a alegria de ver o Senhor pagando para a gente. Se ouvir o Senhor pagando para você, porque você gastou a mais, eu vou ter que me render e dizer, você ganhou. No racha você ganhou.
Mas eu vou ficar muito contente. Mas também se eu ganhar, você vai ter que me dar razão. E que foi bom eu ter dito aquilo, e que graças a Deus eu ganhei. Mas eu vou ficar contente com você, porque você não perdeu o seu prêmio. Você está com o Senhor. Quando o Senhor veio, você estava com Ele. Você estará com o Senhor por toda a eternidade. Eu vou ter uma vantagem que o Senhor pagou para mim o que eu dei a mais. Mas nós juntos estaremos com o Senhor para sempre. Isto basta, não basta? Isto basta, não basta? Ou você quer mais? Se você quer mais, gaste mais. Se você quer mais, gaste mais. Gaste um extraordinário. O que você gastará mais, na volta dele, ele te pagará. Volta agora para o texto que nós estávamos, lá em 2 Crônicas. Porque eu parei apenas naquela primeira palavra. Ouvi a tua prece e escolhi esta casa como casa de sacrifício. Repete comigo: eu já fiz, Senhor. Eu já fiz da minha casa e de todos os meus bens uma casa de sacrifício. Eu já entreguei para ti, Senhor, o que eu sou e o que eu tenho. Não tenho mais nada para mim. Nada disso existe para mim. Tudo isso eu te entreguei. Tudo isso te pertence. E obrigado, porque eu entendi também que o Senhor não fica consigo, mas passa para as minhas mãos, para que eu administre tudo isso da melhor maneira, rendendo ao máximo para ti. E se eu gastar alguma coisa a mais, na sua volta, o Senhor me pagará. A minha casa é casa de sacrifício. Amém. E ponto final. É isso mesmo, pode dizer. E ponto final. E ponto final. Você pôs o ponto final, você pôs o ponto final. É como o escrivão que vem, pôs ponto final, terminou ali. Até às vezes ele pega e risca para dizer que acabou ali naquela linha. Ele faz rabiscos assim para dizer que nada mais veio depois daquilo. Não há nada mais a acrescentar, né? Ponto final, ali terminou. Você fez, você fez. E veja como é que o Senhor continua. Se eu fechar os céus, versículo 13, e não houver chuva, se eu ordenar ao gafanhoto que devore a terra, se eu enviar a peste ao meu povo, e veja bem, e sim então, e veja em que lugar acontece tudo isso, na sua casa, que agora é casa de sacrifício, que agora é casa de Deus, onde Deus te constituiu cabeça, onde Deus te constituiu chefe, onde Deus te fez sacerdote. É lá na sua casa que vai acontecer isso. Então, se meu povo, sobre o qual é invocado o meu nome, se humilhar, se na sua casa ele se humilhar diante do Senhor e pedir perdão, orar, buscar a minha face, o escutarei, eu do céu. Veja, a coisa acontece na sua casa, mas eu do céu, eu lá do céu, o escutarei, perdoarei seu pecado e sanarei sua terra. E agora os meus ouvidos estão abertos, aliás, eu li mal, e agora os meus olhos estão abertos, e os meus ouvidos atentos à oração feita neste lugar, que é a sua casa. Diga comigo: obrigado, Senhor. A minha casa é realmente casa de Deus, é realmente casa de oração, lugar de Deus, lugar de oração. E obrigado porque prometes que os teus olhos estarão abertos e os teus ouvidos atentos à oração que for feita na minha casa, à oração que for feita neste lugar. Muito obrigado, Senhor. Eu não sou digno de que entres na minha casa, que assumas a minha casa, mas dize uma palavra e eu serei salvo, meus filhos serão salvos, minha família será salva, os que vierem à minha casa serão salvos, a minha casa será casa de salvação. Eu não sou digno, mas dize uma palavra
e a minha casa será casa de salvação. Levanta os braços e diga: obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Só o Senhor poderia fazer isso. Só o Senhor poderia escolher o teu servo para isso. Só o Senhor poderia escolher a minha casa para isso. Só o Senhor. Eu não sou digno, e nada do que eu tenho é digno, e nada do que eu fiz é digno, mas o Senhor me escolhe. Eis aqui o teu servo, Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Faça-se em mim segundo a tua palavra, para que a minha casa seja casa de salvação para mim, para os meus e para muitos. E para muitos, ainda mais, Senhor, se existem 100 milhões de brasileiros que precisam de evangelização e de salvação, eu não posso fechar as portas da minha casa, não posso. A minha casa precisa ser casa de salvação para uma multidão. Muda, Senhor, os meus conceitos. Muda, Senhor, os meus hábitos. Muda, Senhor, os meus sentimentos. Muda, Senhor, o meu bendito egoísmo que não pode mais existir. Muda, Senhor, egoísmo em amor, em doação, em entrega, para que a minha casa seja casa de salvação para muitos. Que assim como o teu templo estava aberto constantemente, de dia e de noite, portas abertas, que a minha casa, Senhor, esteja aberta para ser casa de salvação para todos aqueles que dela precisarem. Amém. E ponto final. Obrigado porque você entendeu. Obrigado porque você entendeu. E veja o versículo 16. E agora escolhi e consagrei esta casa, a fim de que meu nome esteja ali para sempre. Pode respirar fundo, porque é demais para nós. É demais para nós. Como eu disse, você e eu não fomos capazes de compreender o alcance do que nós fizemos. Quando consagramos a nossa casa ao Senhor, quando traçamos o sinal da cruz sobre a nossa casa. E agora escolhi e consagrei esta casa, a fim de que meu nome esteja ali para sempre. E você sabe justamente que nome para os hebreus, para os orientais, é a própria essência da coisa. Assim como a água tem uma essência diferente do fogo, e o fogo tem a sua essência, o que faz com que o fogo seja o fogo chama-se essência, que dá identidade ao fogo. Assim como a planta é planta, e o que faz com que aquela planta seja aquela planta é a sua identidade e a sua essência. E assim como um animal é um animal, ele é um passarinho, ele é um patinho, ele é uma águia, o que faz isso é a essência. Gente, quando a Bíblia fala em nome, está falando de essência. Portanto, Deus aqui está dizendo, a fim de que meu nome, a fim de que eu esteja ali, a fim de que a minha essência esteja ali, a fim de aquilo que eu que sou misericórdia, eu que sou perdão, eu que sou bondade, eu que sou amor, a fim de que eu esteja ali e que a minha essência esteja ali. E a essência de Deus é ser amor, e a essência de Deus é ser salvador, porque Ele é amor, Ele é salvador, e porque Ele quer salvar, Ele ama mais ainda, e ama mais ainda os necessitados, porque Deus também é cura, porque os seus filhos precisam ser curados para serem salvos, e aí poderem ser de Deus. Tudo isso estará na sua casa, a essência de Deus estará na sua casa, porque o Senhor prometeu, nem digo estará, a essência do Senhor está na sua casa, porque o Senhor prometeu. Basta que você assuma e viva isso, a fim de que meu nome, a fim de que minha essência, a fim de que aquilo que eu sou, esteja ali para sempre. É só isso aí? Ou é lá? Lá, tá bom? Senhor, eu sei que é teu este lugar, todos querem te adorar, toma a tua direção. Pensa nesse lugar, a tua casa. Vem, ó Santo Espírito, os espaços preencher, reverência a tua voz,
vamos fazer. Volta ao começo. Senhor, eu sei. Senhor, eu sei que é teu este lugar. A minha casa, todos querem te adorar. Queremos mesmo, Senhor. Toma a tua direção. Toma, a direção é tua. Assume, Senhor. Senhor, vem, ó Santo Espírito, os espaços preencher todos os espaços. Reverência a tua voz vamos fazer. Podes reinar. Sim, que Deus reine na sua casa. Que Jesus reine na sua casa. Que o Espírito Santo reine na sua casa. Sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. E na metade dessa música, Senhor, eu imponho as minhas mãos, e você imponha também, porque o sacerdote da sua casa é você, mas também você, mulher, que é o coração dessa casa, você que é filho, você que é filha, impõe as mãos também, para que o Senhor agora, nós estamos pedindo, batiza, Senhor, a nossa casa com o Espírito Santo. Não somente nós, mas a nossa casa precisa ser batizada no Espírito Santo. Batiza a minha casa, Senhor, no Espírito Santo. A minha casa, Senhor, e aqui na Canção Nova, Senhor, batiza tudo isso, Senhor, todo esse território, Senhor, toda essa terra, Senhor, todos esses ares, Senhor, todas essas plantas, Senhor, todas essas construções, todos esses objetos, todos esses aparelhos, sim, Senhor, tudo, que a umidade, que a água, que as plantas, que os ares, Senhor, que tudo seja batizado agora no Teu Espírito, mas especialmente, Senhor, as pessoas que estão na minha casa, Senhor, as pessoas que vivem na minha casa, as pessoas que vêm para a minha casa, Senhor, as pessoas que vêm para esse território que é Teu, Senhor, que todos eles sejam batizados, porque esse lugar está batizado, esse lugar se torna uma grande piscina, esse lugar se torna um verdadeiro mar, Senhor, uma grande baía, Senhor, onde os Teus filhos são banhados, batizados no Espírito Santo. Sim, Senhor, batiza a minha casa, Senhor, no Espírito Santo. Batiza, Senhor, esse lugar no Espírito Santo. Esta é a maior graça, este é o maior dom, Senhor. E quantos vierem à minha casa, Senhor, que sejam batizados no Espírito Santo, que se encontrem contigo, Senhor, que se encontrem com amor, que encontrem a cura porque encontraram amor, que encontrem o caminho porque se encontraram contigo, Senhor, que encontrem a vida porque te encontraram, Senhor. Sim, meu Deus, que a minha casa seja casa de salvação, porque batizada no Espírito Santo. Amém. E cante agora na linguagem dos anjos. Candaria Maria Lavarania sobre a sua casa, estendendo as mãos sobre a sua casa. Candaramania é a sua casa, que se torna casa de Deus, casa de oração, casa de salvação, casa de sacrifício. Cariamania lavarandarama, kitarabandaramania lavara, kitariamania lavarandaramania lavara, kendaramanania, kandaramania lavarania, sivarania lavarandara, kandaramania, kandaramania. Sim, Senhor, cura a nossa casa, sara a nossa casa, sara, Senhor, sara a nossa terra, Senhor. Cura e sara a nossa terra, o Senhor prometeu, realiza isso agora, Senhor. Senhor, eu sei que é Teu este lugar, todos querem te adorar. Tomas tua direção. Senhor, vem, ó Santo Espírito, os espaços preencher. Reverência a tua voz vamos fazer. Erga o seu braço bem alto, pode reinar. Pode reinar, Senhor Jesus, ó sim, o teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, que bom, Senhor, saber que está
saber que estás presente aqui. Reina, Senhor. Reina, Senhor, neste lugar. Visita cada pessoa de casa, Senhor. Visita cada irmão, ó meu Senhor. Dá-lhe paz interior e razões pra te louvar. Senhor, desfaz toda tristeza, Desfaz toda tristeza, incerteza, desamor. Glorifica o teu nome, ó meu Senhor. erga o seu braço e cante pela sua casa, sua família. Podes reinar, Senhor Jesus. Ó, sim, O teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor. CançãoNovaPlay.com. Assine já!